A todo instante, dentro da gente, existe uma fábrica biológica que não para nunca, produzindo literalmente trilhões de células que são essenciais para a nossa vida. Esse processo tem nome: hemocitopoiese. E hoje a gente vai mergulhar nessa gênese incrível das nossas células do sangue. Mas falando sério, alguém já parou para pensar nisso? De onde é que vêm todas essas células que correm nas nossas veias? Parece uma pergunta simples, mas a resposta revela um dos processos mais fantásticos e complexos do corpo humano. E essa resposta é a hemocitopoese. E o mais importante aqui é entender que isso não é algo que acontece uma vez só. É um processo contínuo, sabe? É como ter uma linha de montagem super avançada, que está ligada 24 horas por dia, produzindo, multiplicando e preparando cada tipo de célula do nosso sangue. E por que essa fábrica não pode tirar férias? Simples. Nossas células sanguíneas têm um prazo de validade. Elas não duram para sempre. Sem essa reposição constante, o sistema todo entra em colapso. A gente ficaria sem oxigênio, sem defesa, sem exagero nenhum, uma questão de pura sobrevivência. Ok, então a gente já entendeu que essa fábrica é vital. Mas onde ela fica instalada? A localização dela, olha que curioso, muda bastante ao longo da nossa vida, começando bem antes da gente nascer. Essa jornada da produção de células é incrível. Tudo começa ainda na fase de feto, no saco vitelínico. É a chamada fase mesoblástica. Depois, conforme o desenvolvimento avança, a produção se muda para o fígado e para o baço. Aí já é a fase hepática. E por fim, na fase medular, a fábrica se instala no seu endereço definitivo, a medula óssea. E depois do nascimento? Bom, aí a centralização é total. A hemocitopoese passa a acontecer só e exclusivamente na medula óssea vermelha. É nesse lugar que toda a mágica vai acontecer pelo resto da nossa vida. Mas, atenção, não é em qualquer osso, não. Num adulto, essa medula óssea que está a todo vapor, a medula vermelha, ela se concentra em lugares bem específicos. Pensa no osso do peito, o externo, nas vértebras, nos ossos da bacia e nas costelas. Esses são os centros de comando da nossa produção de sangue. Beleza, já sabemos onde a fábrica fica. Agora, como é que tudo começa? Qual era a matéria-prima para essa produção tão diversa? A resposta está numa única célula, uma espécie de ancestral de todas as outras. O ponto de partida para essa complexidade toda é um só: a célula tronco pluripotente. É a célula mãe de tudo. É a partir dela que toda a árvore genealógica das células sanguíneas vai se desenvolver. E a partir dessa célula-mãe, a história se divide. É como se fosse uma encruzilhada com dois caminhos principais, que a gente chama de linhagens. Cada uma vai dar origem a famílias de células completamente diferentes. E aqui está essa grande divisão. De um lado, a gente tem a linhagem linfóide, que é a super especialista em defesa, a tropa de elite do sistema imune, que vai criar os linfócitos. Do outro lado, a gente tem a linhagem mieloide, que é uma verdadeira faz-tudo, responsável por todo o resto, hemácias, plaquetas e por aí vai. Dando um zoom na linhagem linfóide, a gente encontra os seus descendentes de elite, os linfócitos T, que precisam passar por um treinamento especial no timo, e os linfócitos B. E esses linfócitos B são incríveis, porque quando eles encontram uma ameaça, eles se transformam em plasmócitos, que são as fábricas de anticorpos do nosso corpo. Eles criam armas sob medida para cada tipo de invasor. Isso é o que a gente chama de imunidade específica. Agora vamos para o outro lado, para a linhagem mieloide. Se a linfóide é a tropa de elite, a mieloide é tipo um complexo industrial gigantesco. Ela produz os eritrócitos, que são os nossos carregadores de oxigênio, as plaquetas, que cuidam dos sangramentos, e os granulócitos, que são a primeira linha de defesa, atacando qualquer coisa estranha que apareça. Quer um exemplo de como a linhagem mieloide trabalha? A criação de plaquetas é perfeita. Começa com uma célula chamada megacarioplasto. Ela cresce, cresce e vira uma célula gigante, um megacariócito. E agora vem a parte mais legal. Em vez de se dividir, essa célula gigante se despedaça, se fragmenta em milhares de pedacinhos, e cada pedacinho é uma plaqueta. Então, no final de todo esse processo, o que a gente tem no sangue é um verdadeiro exército de especialistas, cada um com uma função muito clara, vital e que nenhuma outra célula consegue fazer. Então, vamos organizar esse elenco. A linhagem mieloide nos dá os eritrócitos para levar oxigênio, as plaquetas para estancar sangramentos e os monócitos e granulócitos, que são a nossa defesa geral.
Já a linhagem linfóide entra com os linfócitos, os mestres da imunidade específica. É um time completo, onde cada jogador tem um papel fundamental. No fim das contas, a hemocitopoese é a prova viva de que o nosso corpo é essa máquina biológica incansável. É um sistema de uma precisão absurda, perfeitamente orquestrado, que trabalha em silêncio o tempo todo só para manter a gente de pé. E isso deixa uma pergunta no ar, não é? Se o nosso corpo tem uma fábrica tão perfeita e complexa funcionando dentro dele, que outros segredos incríveis será que ele ainda guarda?